dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Bom, aqui ele quis dizer que a gente tem que... Porque é muito fácil a gente ajudar quem a gente gosta, né? Isso é a caridade mais fácil que tem, porque a gente está fazendo por coração, a gente está com pena, a gente não quer que o outro sofra. Essa é a mais fácil, a gente faz, né? Mas, na verdade, a caridade mesmo é quando você faz pelo outro que você não conhece, que não vai ter retorno. No máximo que você vai ter é um agradecimento, a gratidão, né? Daquele momento, que de repente você nunca mais vai ver aquele irmão, né? E essa é a que vale. Não que a outra não valha, mas essa é a verdadeira caridade. É a caridade que você faz com o coração puro, não esperando nada em troca, mas sentindo a dor do outro e se colocando no lugar dele. E aí você vai e faz o que Jesus falou, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Porque a gente cuida da gente muito bem, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, é isso que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Senhor Jesus, mestre querido, querida irmã Joana, nossa mentora, nossa irmã querida, pedimos que nos sustente neste momento, que tenhamos uma tarde de aprendizado, de esclarecimentos, que a espiritualidade superior possa estar toda aqui conosco, nos sustentando e amparando. Muito obrigada, graças a Deus. Boa tarde. Hoje a gente está entrando no capítulo 4, comportamentos conflitivos e machismo. Então, vamos falar sobre comportamentos conflitivos. Vamos ver o que Joana fala para a gente. Parceria é uma conduta na qual seus membros comprometem-se a cooperar reciprocamente em favor do interesse comum, respeitando a área de liberdade em que cada qual se enquadra. Já fazemos isso? Já vemos muitos casais que se respeitam, que respeitam a individualidade de um e de outro. Ou o que a gente mais observa nos relacionamentos, principalmente afetivos, é uma competição entre o homem e a mulher. Quem tem poder, quem vai fazer as tarefas domésticas, quem vai cuidar da organização do lar, das festas, cuidar dos filhos, das contas. Será que a gente já chegou nesse ponto? Joana fala que a maioria dos conflitos nos relacionamentos se dá devido à imaturidade psicológica. Nós ainda somos imaturos psicologicamente. Então, ficamos fora, vivemos fora de uma realidade. Com isso, nós temos uma situação de submissão, onde a pessoa perde a identidade, acaba numa covardia moral, essa perda de identidade. Ela tem medo de perder o convívio com a outra pessoa, por isso ela se coloca numa situação de submissão, e ela sente insegurança em relação a esse relacionamento. A outra situação, o outro lado, é a prepotência. Descarrega seus conflitos, porque a pessoa que é prepotente na relação, ela tem o medo do autoenfrentamento. Ela acha que, usando da prepotência, ela está usando uma máscara. Então, ela se coloca numa posição de empoderamento, que não existe na realidade, né? E aí, nós vamos assistir um videozinho agora, né? Põe lá para a gente, Adolfo.
dar-lhe o sabão, Dino, e tudo estará terminado. Isso, Dino. Vilma! Já ouvi, Fred. Irei imediatamente. Não vai embora, Dino. No minuto em que põe as mãos na água, aquele homem deseja alguma coisa. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Você procurou no armário, Fred? Oh, puxa! Procurou no armário, Fred? Certamente que procurei no armário. Por quem você me toma? Por um sujeito inútil? Como elas conseguem isso? E todas as vezes? Agora fique quieto, Dino. Você precisa ficar seco. Não quero que você apanhe um resfriado. Já estou pronto para ir, Vilma. Sim, Fred, até mais tarde. Voltarei a casa assim que terminar a reunião, Vilma. Dino, não! Pare, Dino! Essa sou eu, seu dono! Dino! Dino, pare! Vamos, Dino! Vamos! Pare, Dino! Pare! Dino! Pare, vamos! Terei que trancá-lo lá na cozinha. Cada vez que ponho esse chapéu, esse maldito animal cisma comigo. Já sabem que devem amarrá-lo nas noites de reuniões. Esqueci, Fred. Sinto muito. Sim, sim. Agora preciso ir ver Barney. Até logo, Vilma. Até logo, Fred. Ei, Barney! Já vou indo, Fred, irmão Búfalo. Vamos lá, irmão. O aperto de mão secreto dos búfalos. Agora contra a senha secreta. Oh, esse negócio deixa na gente uma certa sensação, não? Certamente, Fred. Isso também me dá uma certa sensação, Vilma. Sim, a mim também. Mas espero que passe. Nesse desenho, o que era passado para as crianças nesse desenho? Que tipo de relação? Machista, né? A mulher era dona de casa, tinha todas as obrigações, né, de atender o marido, de cuidar do animal, dos filhos, da casa. E o homem tinha um momento dele de lazer, onde ele saía com os amigos. Existia um clube unicamente de homens, machista, né? Só entravam homens. E era essa visão que a gente tinha. Que bonitinha, temos uma aluna mirim, que gracinha. Que bonitinha. Ó, o desenho foi para você, viu? Sabia que você vinha. Então, a gente cresceu vendo isso, né? Mas nós somos muito afortunados também que pudemos acompanhar a mudança disso aí. É claro que hoje ainda existem famílias nesse tipo de equação, existem muitas até, mas nós já vemos uma mudança. As mulheres já foram aos seus trabalhos, já lutam pelo seu espaço na sociedade, no lar, né? Então, graças a Deus, a gente está evoluindo. É um processo que é necessário, de evolução, para a gente poder chegar o dia que nós vamos ter a igualdade. Não vai haver mais esse tipo de discriminação, de diferença entre homens e mulheres. Quem sabe a gente ainda vai ver isso, né? Então, aí eu trouxe uma história para a gente. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar esse menino, ele é meu filho." Quem disse isso? Ah, vocês estão estragando a brincadeira. Ainda bem que o pessoal da internet não ouviu, né? Isso foi uma pesquisa feita nas ruas.
E que a maioria das pessoas não conseguia identificar quem foi que falou isso. Falavam, o pai morreu, então era o espírito do pai? O pai morreu, era o tio que considerava o sobrinho como filho? Pouquíssimas pessoas responderam que era a mãe do menino. Então, a gente vê, através dessas entrevistas, que ainda pensamos de uma maneira equivocada em relação ao posicionamento da mulher na sociedade, né? Ainda temos, de uma certa forma, muitas pessoas, e essa pesquisa foi feita com jovens, eram jovens, eu assisti a pesquisa e eram jovens. Ainda temos muitos jovens que pensam dessa forma. Então, Joana traz para a gente o seguinte, o inconsciente coletivo, na tradição mosaica, né, onde o pai era visto como instável, Adão, que aí a Eva teria sido produzida através de uma costela dele, consequentemente, ela teria, seria propriedade dele, né, por esse feito. E aí ela fala lá, mulher, objeto de uso para as necessidades sociais, domésticas e reprodutivas. Horrível ler um negócio desse, né? Que dá uma sensação tão ruim para a gente imaginar que alguém possa ser visto dessa forma. Eu não digo nem só mulheres, mas crianças, homens, animais. Você olhar para um ser vivo dessa maneira é muito triste, né? E você saber que você hoje, numa condição de mulher, já passou por isso, ou outras pessoas passaram, porque muitos homens, hoje homens, em outras encarnações, foram mulheres também. E passaram por essa situação. Imagina o tipo de conflito que deve ser você viver numa época, ser mulher, e depois encarnar como homem. Porque a gente sabe que a gente tem um inconsciente, que a gente tem memórias, né, que ficam guardadas. Então, imagina você ser um homem numa encarnação que tratou muito mal as mulheres, que não teve o menor respeito por elas, e numa outra encarnação vir como mulher e passar por essa situação. É muito difícil, né? Deve doer muito. E aí ela fala que as religiões orientais e ocidentais, profetas são sempre do sexo masculino. Eles dizem que as mulheres têm uma condição de inferioridade. E muitas vezes afirmam que elas não têm nem alma. Elas não têm direito a nenhuma participação nas celebrações. Imagina, a mulher não tem alma. Bom, isso. Aí eu trouxe aqui... Era uma forma dele tirar a culpa. Né? Eu posso fazer, porque aquilo ali é um zero. Uma justificativa, não tem alma, então eu né? posso, né, execrar, matar, botar só para servir. Aí eu trouxe duas... Desculpa. Então, é um dos exemplos aqui, olha. Então, eu estou trazendo aqui dois exemplos. Mas veja bem. Na religião... Veja bem. Só um minuto, só para completar isso que ela falou. Nessa época, a gente tem que também, ele tinha que trabalhar com o que ia funcionar. Ele ia botar uma mulher como discípulo, ninguém ia dar razão a ela, ia facilmente eliminá-la e botar para trás. Então, ele precisava do homem, porque era figura masculina, que tinha força, né? Porque a mulher era submissa, ela era escorraçada, ela era deixada para trás. Ele foi estratégico. Mesmo ele sabendo que agora ele já dá, não é que ele já dá, mas a humanidade já passou por tantos processos, né, evolutivos, que aí a gente começa a ouvir, já tem um tempo isso, né, várias mártires que a gente já sabe. Mas naquela época a gente precisava dessa... Até hoje ainda tem tantas, né? Imagina só naquela época, Jesus. Exatamente. Até no nosso a gente vê muito ainda isso.
E aí eu trouxe dois exemplos, né, das religiões orientais e ocidentais, que ela mesma falou, do Papa, enfim. Vamos passar aqui. Então, Joana continua lá dizendo: mulher ocupa uma posição secundária, discriminada, pecado. Foi atribuído a ela o pecado de ter dado a maçã, né? Então, desde aquela época, ela já começou a ser discriminada. Inferioridade, exigências cirúrgicas sem prazer sexual. A gente sabe disso, né? Em muitos lugares, há uma imposição cirúrgica para que a mulher não tenha nenhum prazer, né? Até que com isso até o desejo dela seria diminuído. E ela ficaria numa situação de satisfazer o homem, né? E procriação, sim. Ela seria, então, um animal reprodutor. Sem gratificação afetiva da comunhão carnal. Ela não escolhe. E muito menos tem afeto desse parceiro. Ela passa a ter conflitos autopunitivos, por não entender por que passa por essa situação. Tem que ter obediência, tem que ser obediente aos pais e numa próxima etapa, ao marido. Ela passa a ser um objeto de troca para os pais. O pai oferece até um dote para que ela se case, né? Ela é incentivada, muitas vezes, ao adultério e à prostituição. Por quê? Tem países que trocam por camelo. Meu Deus. Sim, objeto de troca. E aí, esse quadrinho é meio pesado, né? Então, vamos brincar de palavra cruzada para dar uma respirada. Se é que isso é uma palavra cruzada, não sei. Tentei fazer, vamos lá. Para a gente brincar de machismo, ver o que é isso. Quem conhece essa expressão? Só podia ser loura? Lugar de mulher é na? Em briga de marido e? Ninguém mete a colher. Um assovio popular quando uma mulher bonita passa. O pessoal aqui está tirando 10. Mulher no volante, perigo? Caramba. Vamos lá. Gíria para mulher provocadora. Essas pessoas não vão saber, porque é uma coisa meio específica, assim. Alguém arrisca? Quando a mulher usa roupa curta. Opa! Hã? Isso aí. Piriguete. Piriguete. E isso é coisa de mulher. Homem não? Chora. O que a gente formou aí? A gente formou o quê? A palavra machista. Machismo? Não ao machismo. Não. Então, isso aqui, não vamos passar adiante. Não vamos ensinar os nossos filhos. Homens, não brinquem com isso com seus amiguinhos, seus coleguinhas, porque é feio. Isso não é bom. Né? Isso não faz bem, isso não acrescenta nada. E não é engraçado. Embora pareça, muitas pessoas acham que isso é engraçado, não é engraçado. A gente não acha a menor graça disso, não é isso? Então, ela fala lá, continuando, né? Isso foi para a gente respirar. Machismo leva a mulher à indução da inferioridade. Os seus sonhos e ambições naturais não são levados em conta. O que gera 2 tipos de sentimentos: rebeldia interior, processos depressivos.
Essas duas coisas levam a doenças de difícil diagnose. A mulher não tem acesso à cultura, é estimulada apenas às prendas domésticas, mas a sensibilidade e a inteligência dela não são diminuídas mesmo nessa situação. E aí, espíritos de escola, renascidos na indumentária feminina, com a missão de romper a cadeia de ignorância e de preconceitos perversos, impuseram lentamente, pelo exemplo e pelo poder da capacidade de construir, administrar e servir, o seu valor moral e humano, demonstrando que a fragilidade era somente física. Então, é o momento da mudança, da transformação. A mulher passa, aí a mulher passa a ter uma outra postura frente à situação. Na guerra, ela passa a ter bravura e patriotismo. No passado, eram mães que ofereciam seus filhos. Olha como é difícil fazer isso, você entregar um filho seu para a guerra. Mas a mulher entendeu essa necessidade. E ela participava até cortando os cabelos para que fossem feitos cordas. Nos tempos modernos, ela se mostra uma excelente operária, ocupa posições de comando, administra, executa, grande capacidade de liderança e orientação. Aqui, eu trouxe a foto das mães, que eram inúmeras mães, nos trens, embarcando seus filhos, num momento de muita tristeza, e, num segundo momento, elas participando ativamente nas fábricas, produzindo armas, produzindo munição. Muitas, eu quando estava fazendo essa pesquisa, eu vi dezenas de fotos de mulheres pilotando aviões, de mulheres com armas na mão também, né, participando da guerra ativamente, em confrontos. Quer dizer, houve uma mudança enorme, uma evolução enorme na postura feminina. E aí, vamos trazer, em 8 de março de 1857, 129 tecelãs foram queimadas vivas dentro de uma fábrica. Isso foi em Nova York. Elas estavam fazendo uma passeata, pedindo a redução da jornada de trabalho, que eu acho que era de 16 horas, queriam passar para 10 horas. E nessa passeata, os donos das indústrias, das fábricas, chamaram a polícia encurralou 129 operárias numa fábrica e jogou fogo. Elas morreram queimadas. Em 8 de março de 1910, Clara Zetkin, ativista alemã, na segunda Conferência Internacional das Mulheres, elege a data como Dia Internacional da Mulher. Isso em 1910. Na América do Norte, em 1932, as mulheres candidataram-se a votar e a serem votadas. Até então, não tinham direito a voto e não tinham direito a se candidatar. Éramos totalmente excluídas do processo de eleição. E aí, em 2000, a Marcha Mundial das Mulheres, com a participação de 161 países. Aí eu vou pedir para você botar o 3. A gente não vai assistir o vídeo todo, é só um pedacinho, tá? Porque a gente não vai ter tempo para isso. Essa é uma música que foi difundida em relação a essa marcha. É bonitinho. Essa marcha mundial reuniu mulheres do mundo todo na campanha contra a violência e a pobreza. Elas defendem a visão de que mulheres são sujeitos ativos na luta pela transformação de suas vidas e que ela está vinculada à necessidade de superar o sistema capitalista patriarcal,
racista, homofóbico e destruidor do meio ambiente. Então, existe a participação aí de 161 países. Nessa música que a gente está ouvindo, alguns países mandaram frases que gostariam que fossem divulgadas, e essas frases a gente ouve em vários idiomas. Eu trouxe só para a gente ver que esse movimento é muito maior do que a gente pensa. Existe, então, um envolvimento de muitos espíritos femininos para que essa mudança ocorra. Isso é fundamental. Esse movimento é fundamental. Ah, é isso mesmo. É um quiz. Eu acho que o nome disso é quiz. Para tentar adivinhar quem é a pessoa, é quiz, não é? Então, 2009, aos 12 anos, escreveu para a BBC um blog sob pseudônimo. Alguém arrisca? Pouca cola ainda, né? Então, vamos lá. Em 2010, o New York Times publicou um documentário sobre o seu cotidiano. Será? Será? Em 2012, recebeu 3 tiros dentro de um ônibus escolar. Uma das balas atingiu o lado esquerdo da sua testa. O pessoal aqui já adivinhou quem é. Em 2013, discursou na ONU, com 17 anos. Uma menina. Em 2014, foi Prêmio Nobel da Paz. É pouco? A frase dela é: uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Profundo, né? Estamos falando de uma menina de 17 anos. E ela diz que a educação é a única solução. Aí a gente pode ver um videozinho aí, o Adolfo. Dear friends, on the 9th of October 2012, esse é o discurso the dela. Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence
Nesse capítulo, ela fala, exatamente nessa parte, é sobre o machismo, na parte da história da humanidade. A gente vai falar sobre o feminismo na próxima aula. Porque também tem seus problemas, né? Na verdade, como você mesmo colocou, nós somos espíritos que tanto em um momento nós estamos homens e em outro momento estamos mulheres. E esses conflitos, muitas vezes, aparecem, vamos supor, eu fui homem diversas encarnações, venho mulher submissa, aquilo que eu fazia vem para acontecer nessa minha vida. Eu venho mulher submissa, pego o pior marido do mundo. Para quê? Porque a gente também sabe que tem a parte da necessidade do espírito passar por determinadas situações. Só que, ao mesmo tempo, o mundo está caminhando. Coisas não vão mais acontecer, não caberão mais aqui. E aí a gente vai vendo todo o equilíbrio que está sendo necessário ser feito agora para que essa parte que acontecia não venha a acontecer mais. Vai demorar um pouco, ainda tem um processo longo para ser feito, sim. Mas aí a gente vê, olha que coisa interessante, espíritos, que a Dani colocou ali, que a Joana coloca no livro, espíritos de escola, nascem em determinado, mesmo passando por situações em lugares de extrema repressão, elas conseguem ainda serem. Essa menina é um espetáculo. A gente tem filhos na nossa casa que estão num bem bom, estão ali comendo, jantando, almoçando, fazendo tudo, e não tem a menor noção do que é fazer alguma coisa pelos outros, do que é ter ação na vida. Aí vem uma menina de uma vida completamente desequilibrada, onde passou... Eu vi um vídeo de uma chinesinha... Não, da Coreia. Meu Deus, o que é aquilo? Eu fiquei... Ela falou assim, quando eu estava atravessando o deserto, eu olhava para as estrelas e sentia que só elas olhavam por mim, que o mundo inteiro me ignorava. Por favor, não me ignore. E nós ignoramos o tempo todo. Toda e qualquer situação que se pareça estar tão longe da gente, da nossa realidade... Você vê esse vídeo, é de arrepiar. Por quê? Porque somos nós. E não é eu, mulher. Somos nós todos. Porque nós já sabemos que somos espíritos. E que hoje eu sou mulher, mas amanhã eu posso vir homem. E assim vai ser. Então, a necessidade da gente fazer essa transição na nossa cabeça e nos vermos como iguais é muito necessária. Por isso, às vezes, tantas atrocidades com essas meninas, para que elas possam também trazer para o mundo e gritar, porque tem que gritar. Fala, Cláudia. Não. E eu estava lendo o capítulo aqui agora, exatamente o que você colocou, isso é polícia. E, assim, essa menina teve apoio da família, assim, os pais... Sim. Ela diz que graças aos pais que ela tem, é que ela pôde estar onde ela está hoje. Porque senão ela estaria hoje, aos 17 anos, casada e com 2 filhos. Porque ela Foi não o que ela teria disse. Malala. Sim, que veio com a missão. Até porque quem tomou aqueles tiros todos, né? Vamos combinar. Sobreviver. Só ela acabar. A missão dela, para mim, eu nem sabia que ela de 9, eu já tinha os tiros só. Então, você já vê que ela veio preparada. Toda essa força, você vê ela ali fazendo dando a... Nem todos que moram onde ela mora pensam como... Claro. E é como você só que falou, realmente, a gente tem que estar o tempo todo pensando, não é bandeira de machismo. Não. Todo mundo pode nascer. É da minoria, exatamente. É a bandeira de você sempre pensar no outro. Você não ser egoísta. Bandeira de vencer o egoísmo. O melhor para você e para os outros. deixar os outros para lá. Bandeira de vencer. Que é o que saiu no nosso evangelho, falando fazer a caridade pelo próximo. É muito fácil eu fazer a caridade para a minha família. Agora, para o próximo, aquele que está longe, é essa a verdadeira caridade. Deixa ela falar aqui. Não, e ela, eu li o livro, o problema dela, ela queria, o pai deixava ela ler e escrever, porque a menina não pode, né? Então, ela só não morreu, foi porque ela foi muito forte. deu um tiro assim no rosto, ficou em coma, não sei como. Foi quem estava protegendo a espiritualidade também, os pais eram donos de uma escola, ela estudava e ela estava dentro de um ônibus escolar. E aí o cara parou, olhou bem para a cara dela, chamou o nome dela e deu 3 tiros. Um pegou na cabeça dela, né? É missão, ela veio com missão, com certeza. Pode?
A gente pode combinar uma coisa? As pessoas que gostam de falar, de comentar a aula, tem que sentar aqui. Vou explicar por quê. Depois, no vídeo, fica a gente aqui mudo. Sério, eu não estou brincando, não. Fica a gente mudo. E aí fica um silêncio e depois a gente fica assim. Que a gente pode dar o microfone. E aí, pertinho, a gente contribui para as pessoas que estão em casa. Chega mais para perto. Vai. Sim. Uhum. Uhum. Mas ela disse quando que isso vai acabar, com a educação. Quando todos nós tivermos educação. E por que o poder limita essa educação? Porque ele quer a massa para que ele possa comandar. E uma massa que não pensa é muito mais fácil ser liderada, né? Por isso que ela coloca a educação. Todos eles colocam a educação. Os espíritos missionários, eles vêm falando sobre isso, né? Exatamente. Vamos lá, então? Foi todo mundo? Ih, passou o vídeo. Agora acho que você tem que fazer alguma coisa aí. Então, Joana fala sobre Cornélia, 1809 a.C., 189 a.C. a 110 a.C. Cornélia, filha de Cipião, viúva de Tibério, ela ficou viúva muito cedo e não se casou novamente. Dedicou a vida dela a acompanhar os estudos dos filhos. Ela teve 12 filhos, 3 sobreviveram, uma mulher e 2 homens. Mãe dos Gracos. O nome dos meninos é Tibério e Caio. Ela era muito culta, conhecia várias línguas, ela foi citada na Divina Comédia de Dante e ela apoiava as iniciativas reformistas dos filhos, o que causou a morte violenta de ambos. E aí ela conta lá para a gente que quando um grupo de patrícias frívolas apresentava as suas joias, exibindo coisas, perguntaram-lhe quais seriam as suas. E ela, abraçando os filhos, respondeu com segurança: eis aqui as minhas únicas joias. Os filhos, né? Mais tarde, quando os filhos desencarnaram de maneira dolorosa, ela soube preservar a nobreza e recebeu a notícia com resignação incomum, graças aos que os seus coetâneos ergueram uma estátua, que foi colocada no pórtico de Metelo, em Roma, com uma dedicatória comovedora, a Cornélia, mãe dos Gracos. Joana traz esse exemplo para a gente. Eu procurei um pouquinho mais, né, para dar uma ilustrada da época, da situação, né? Os filhos eram ativos e morreram, ela não se casou, ficou junto dos filhos, enfim. Foi uma pessoa de destaque, porque tinha acesso à cultura e tudo, e não se mostrou uma pessoa... fútil, né? E aí Joana fala sobre a China. A intolerância governamental, suprimindo as mulheres ao nascerem, não teve em mente a problemática da reprodução e da barbárie cometida, imprevidência que se
né? Pai, o que é machismo? Machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que a irmã falando, né? Aí o menininho vira para a irmã e fala: não se mete, Fê, isso é papo de homem. A gente ouve isso, né? Nas famílias, os pais com os filhos formam um clã particular e as meninas com as mães outro. Então, tem programas de meninos, conversas de meninos, e tem programas de meninas e conversas de meninas também. E é muito interessante quando a gente observa que algumas famílias já modificaram isso, já vem modificando isso, onde o papo é livre, onde as brincadeiras são livres e os programas também. É todo mundo junto e misturado. E, além disso, as tarefas são divididas, né? Não existe mais aquilo de que menino não lava louça, não guarda as coisas, né? É poupado e que tudo, essa parte doméstica é toda da menina. Não brinca de boneca, a menina não anda de carrinho, quer dizer, isso vem mudando. A Tati pode falar disso, porque ela tem 2 meninos em casa. Pois é, mas é engraçado, porque por mais que você trabalhe isso está dentro do homem. Eu nunca falei para o meu filho coisa de mulher e coisa de homem, mas ele sabe colocar muito bem o que é coisa de mulher e o que é coisa de homem. Aí eu falo para ele nada disso. Você vai arrumar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu boto ele para fazer as coisas, mas ele sempre tem essa frase. E o pai também não é daquele, isso é coisa de mulher, faz isso. Não tem, sou eu com ele. Ele sabe exatamente. Não, mãe, eu tô com um papo aqui com meu pai, que é coisa de homem. É muito engraçado, é interessante isso, né? Porque eles já vivem isso, essa rotina na escola. Eu lembro que tem uma mãe que falou que separa completamente as meninas dos meninos. E os meninos acham as meninas completamente chatas demais, elas só fofocam, elas só conversam, elas só querem brincar de boneca, e eu quero correr, jogar bola. Claro, a gente sabe, é diferente, né? São necessidades diferentes, né? Um gosta de correr, a outra gosta de sentar e conversar, de brincar, de falar. É diferente. Isso vai sempre existir, isso é normal. Agora, quando você setoriza, né? Você não pode brincar comigo porque isso é coisa de menino. Você não pode brincar de bola porque isso é coisa de menino. Você não pode brincar de boneca porque... né? E o meu filho tem essas coisas. Por mais que eu fale, vá trabalhando e eu perceba as coisas nele, e o pai não é aquele pai que bota as coisas para... Tem alguma diferença entre eu e ele, nós temos uma vida muito igualitária. E mas ele, dentro dele... Por quê? Porque nós somos espíritos milenares. Ele vem com uma... história no inconsciente dele que vai mostrando aos poucos quem ele realmente é e como ele pensa. Só que aí vem a gente, né, como uma mãe, né, ou um professor, ou uma pessoa que vai guiar, porque às vezes a criança se guia até por outra pessoa, né, mostrando caminhos, possibilidades diferentes. Eu não sou a favor daquela coisa de gênero, de botar todo mundo azul, tirar o azul, bota tudo branco que ele escolhe. Não, eu acho que as coisas têm que ser definidas porque a criança não tem noção. Depois, mais tarde, é com ela. Mas o adulto, o pai, né, o responsável, né, que seja avó, o avô, um tio, quem quer que seja, ele tem que dar a direção. A criança lá na frente vai escolher e eu vou respeitar. Mas a direção nós temos que dar para ela, né? Eu penso assim. E a gente está o tempo todo falando de machismo, pensando só no homem. Mas muitas mulheres também são machistas. A gente escuta né? A gente não pode esquecer disso. Eu tenho gêmeos, né? Um casal. E, assim, toda hora eu estou em conflito com relação a isso. O que é de menino, o que é de menina. Porque, por exemplo, eles têm coisas que eles enxergam como uma coisa só. A Esther tem boneca. Aí o João vira pra mim e fala assim, mãe, mas eu quero um filhinho pra mim. Papai não é teu filho? Por que não? Ótimo, filho, vamos lá, eu te dou um boneco. Quando ele chegou com um bebezinho na escola, os amiguinhos começaram. Menininha, já tá aquela fase de separar as meninas e tal. E nas pracinhas, isso é um laboratório excelente, porque você começa a ver, né, como ainda as pessoas ainda têm aquela coisa... Tem. Mãe é uma coisa doida, né? A Esther, ela brinca com menino, com menina, ela se diverte, quer se divertir, mas só que chega uma hora que os meninos, a brincadeira vai ficando mais violenta, e ela continua brincando, mas só que às vezes os pais preocupados, isso acontece muito com a avó. A avó vai lá, não brinca com ela assim não, porque ela é menina, ela é fraquinha, ela não pode, não sei o quê. Aí ela, eu aguento, ela... Às vezes ela é até mais forte que muito menino, né? Porque tem isso. Na próxima aula, a Joana fala sobre isso, no feminismo. Então, quer dizer, já começam, né, a tentar separar isso. Nem se
Porque não é a cultura, é cultural, né? A gente vem de uma educação que é isso. Coisas de menina, coisas de menino, isso machuca. Sim, eu acho que está começando a ter esse entendimento, porque isso já acontece há muito tempo, mas as pessoas não aceitavam, a criança ficava tolhida e virava até conflitos mais velhos. Agora, isso já tá sendo mais bem visto. Nós vamos abrir agora para alguns comentários. O que eu percebo que já está havendo essa mudança. Sim. Por exemplo, os meus genros não tem essa coisa de que é de menino, o que é de menina. Uma vez nós estávamos na rua, lá em Teresópolis, e a minha neta já estava muito alta para o carrinho de boneca. E ela toda curvada, empurrando a boneca. Aí eu falei com ela, mas Rafa, você já está muito grande, você está toda curvada. Aí o meu neto, que é bem menor, falou assim, não tem problema, eu ajudo, eu sou o pai. Pegou o carrinho de boneca e foi empurrando pela rua. E aí o meu genro, que eu achei mais legal, isso, Miguel, ajuda a mãe, já que você é o pai, você tem que ajudar a mãe. Eu achei aquilo, porque na minha época de criança, meu irmão não brincava de boneca, não. Não, né? Até porque o teu pai, de repente, ia até brigar com ele, né? Porque o nosso pai fazia essas coisas, né? Como é que era? Eu lembro que os nossos primos, né? Quem Que na mais? minha casa era só mulher. Aí tinha os primos, a minha mãe ficava assim, ligada, olha só. Primo e pomba que suja a casa, não vai brincar com eles, cada um no seu lugar, cada um dorme numa Já sei coisa. quem que vai querer Era falar. tanto pânico para juntar os dois que você cria na criança um monte de conflito. Porque tudo é feio, é errado, você não pode usar o short tal, você não pode fazer não sei o quê, você não pode estar de biquíni, olha como é que você vai sentar, olha o que você está falando, olha o que você assiste. Não. É como o pai. Geralmente, se o pai tiver alguma coisa assim, olhar feio, se for menino, o pai faz assim, ele já... Mas o meu filho enfrentou o rabinho dele, usa até hoje. O pai fez a primeira coisa, ela ficou assim, meio assim, mas achou legal ele ter enfrentado a escola e aceitou. De vez em quando ele fala assim, vamos cortar esse cabelo. Aí ele, não, mas eu gosto. Ele está enfrentando também, e enfrenta lá na escola, né? Porque os amigos, a grande maioria, tem essa visão, porque a gente traz de casa, né? Que parada dessa que ele botou no cabelo, de 8 anos, ou 9, né? E que esse garoto tá vindo com esse rabinho? Eu achei o máximo, Esperou eu voltar, né? Agora quer falar, né? Você foi dar a ideia. Agora ele quer falar, olha só. É que eu sou menino. Tá até tirando o microfone da minha mão. Eu sou menino, eu sou tímido. É verdade, menino é tímido. Mas a pergunta é o seguinte, você citou isso algumas vezes, que após a desencarnação, você tem nas colônias espirituais, por exemplo, o que você chama, e também consta em diversas literaturas, as creches. Perfeito. Então, existe... Infantil, quando você diz uma criança, quando ela desencarna. Exatamente. Então, as creches existem também lá, logo após a passagem, tá? As creches, existe uma divisão lá, menino, porque, não, você pode ter porque certeza você que mantém, se você mantém a tua última... Claro que, olha só, como é que vai acontecer? Acaba. Hein? Quer falar mais alguma coisa? É só isso mesmo? Como é que acontece? Você vai encontrar, ainda mais de uma criança, ela vai ter que encontrar um ambiente que ela se sinta confortável. Né? Então ela vai chegar lá e ela vai encontrar muitas coisas como eram aqui, para que ela não tenha, ela já está longe da família, então ela está sendo amparada, mas ao mesmo tempo tem todo o preparo para que ela se restabeleça e volte a ser um espírito adulto, porque a necessidade de ficar pequeno lá não é como aqui. Dependendo do espírito, fica muito pouco tempo. Então, quando ao desencarne e vai para uma creche, depois que saiu de um hospital, de repente desencarnou por uma doença e estava num hospital, ele vai para um hospital, ele é tratado e vai para uma creche, ele vai encontrar um ambiente que o faça se sentir como ele se sentia em casa, até como ele fazia, era na creche dele. Ele vai encontrar pessoas com muito amor e amparo. E vai ter, sim, as meninas, os meninos, isso é normal. Mas o tempo é tão pequeno, né, nessa infância, dependendo do espírito, como eu disse, pode ser dias, pode ser meses e pode ser alguns anos. Mas não tem necessidade do espírito ficar infantil após a encarnação. Então, é muito rápido esse processo, então não tem muita necessidade daquilo ali se ter várias coisas para que eles entendam. Não, o esclarecimento é muito rápido. E como já foi dito aqui, o espírito não tem sexo, né? Então, porque se você parar para pensar,
tudo é no sentido de evoluirmos. Nós vamos chegar num momento onde a gente não vai ter mais essa divisão. Quando a gente tiver o autoconhecimento, quando a gente já tiver passado por todas as encarnações que necessitamos para podermos chegar nesse ponto, onde a gente vai ser só amor, onde a gente não vai se importar se a gente vai ter uma característica feminina, masculina, se a gente vai ser bonito, feio, se a gente vai ter poder, se não vai. A gente não vai se importar com mais nada disso. Se a gente vai chegar nessa condição, para chegar até lá, a gente tem que experimentar, vivenciar todas as situações que nos façam chegar lá. E é através do quê? Das encarnações, dos conflitos que nós temos, do nosso aprendizado. Essa velocidade depende só da gente, de como a gente... Porque, para pensar, a gente vem, encarna, com as nossas necessidades, com os nossos conflitos. Muitas vezes a gente nem conhece os conflitos que tem. A gente fica numa zona de conforto e pronto. Muitas vezes a gente só acorda para isso num momento duro, num momento de doença, num momento de uma perda muito grande, num momento impactante na nossa, de quase morte nossa. No momento impactante, a gente chamado a uma realidade. Ei, vocês não vieram aqui para isso, tem um outro motivo. E aí, nessa hora, muitas vezes a gente já passou tanto tempo aqui, vivendo, se perdendo nas ilusões, porque a gente vive num mundo material, onde o apelo das ilusões é muito grande. A gente é o tempo inteiro colocado frente a essas ilusões do prazer, do ter, do querer, do possuir, né, de se sentir. Então, quando a gente toma consciência de que a gente não está aqui para isso, muitas vezes o tempo que nos resta é curto, mas não importa. A gente ainda consegue, mesmo assim, melhorar, porque a lei é do progresso, da evolução. Então, o que a doutrina espírita ela faz com a gente? Ela traz a gente para a realidade. Ela esclarece a gente. Joana mostra o caminho. Joana faz assim, vem cá. Tem isso. Aí você, porque é como psicólogo, né? O psicólogo, você vai ao psicólogo, ele não senta e fala para você, você tem que fazer isso, seu problema é esse. Não, ele te faz pensar. Joana faz isso com a gente. Ela traz para a gente, existe isso, a dificuldade é essa. E nesse livro ela está mostrando um caminho. Se a gente parar para... Por que ela está falando sobre machismo? Ela está traçando um caminho para a gente. Cada capítulo desse é um passinho que a gente está dando de conhecimento para a gente chegar no final e entender todo o processo. Olha que espetáculo. E, para isso, a gente não está fazendo esforço nenhum. Está tudo mastigado. Ela traz tudo mastigado para a gente. A espiritualidade, amiga, amorosa, que não nos desampara, nos ajuda imensamente. Faz a gente chegar aqui na casa espírita, faz a gente ter acesso a esse tipo de informação, faz a gente ter as inspirações, faz a gente tomar as atitudes de uma maneira consciente, com segurança. Se a gente vem para um curso na casa, simplesmente porque a gente precisa do curso, senão a gente não pode trabalhar, a gente não está mudando nada na nossa vida. Mas se a gente vem para um curso na casa, com o objetivo de entendimento, com o objetivo de melhora, a gente consegue, porque a gente é super amparado. Quem tem vidência diz que quando a gente cruza essa porta, a gente é abraçado pelos espíritos que ficam na recepção. Que quando a gente está nas palestras, curativos são feitos. Às vezes cirurgias.
E a gente vem como para a palestra? Senta aqui e fica, poxa, fulano, hein? Nossa, nem falou comigo hoje. Olha a roupa de não sei quem. Olha o que aconteceu. Nossa, peguei um trânsito, não sei o quê. A gente não aproveita. Porque se a gente viesse em silêncio, são as ilusões que eu estou falando. Porque se a gente viesse em silêncio, muitas vezes eu fico pensando isso aqui. Se a gente viesse em silêncio e sentasse, e tentasse fechar os olhos e se conectasse, a gente ia ter tanta resposta, mas tanta resposta. Porque esse ambiente é um ambiente propício para isso. Aqui, a gente vê uma bagunça. A gente tem a certeza de que a resposta é certa. Em casa, a gente não tem essa certeza. Porque a gente não sabe quem é o nosso vizinho. Mas aqui é um ambiente protegido, é um ambiente preparado pela espiritualidade. É aqui que a gente tem as respostas, é aqui que a gente tem os esclarecimentos, é aqui que a gente conhece os nossos conflitos, que a gente tem acesso a como resolver os nossos conflitos. A gente vem, muitas vezes, para um tratamento espiritual aqui na casa. Não é raro as pessoas reclamarem que alguém passou alguém na frente, na fila, porque eu cheguei antes, vou depois e não sei o quê. Ao invés de a gente estar preocupado em que lugar da fila a gente está, se a gente estivesse ali, desfrutando aquele momento, pensando, eu vou ficar curado, eu estou me curando, eu já estou bem. Olha a contribuição que a gente está fazendo para a espiritualidade poder tratar a gente. Ela consegue ter acesso a gente de uma maneira muito mais fácil do que a gente ficar. Imagina se a gente fosse capaz de ver. Então, você imagina, eu estou aqui, eu sou o espírito, estou tentando tratar a Tati. E aí, para eu me aproximar da Tati para tratar, como eu sou um espírito, eu tenho uma vibração. Ela está encarnada, ela tem outra. Eu, para me aproximar dela, eu preciso ficar no mesmo tipo de vibração que ela está para poder tratar ela. Quanto mais ela tiver consciente, calma, equilibrada, focada, envolvida na ambiência, mais fácil para mim, espírito, é de chegar nela e tratar ela. É a mesma coisa que eu estar falando aqui com ela e ela está virada com a cara para a parede. Não está prestando atenção, não está vendo, não está recebendo o meu abraço, não está recebendo nada. Então, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, vamos aproveitar a oportunidade. Essa oportunidade que eu tenho aqui hoje, eu agradeço diariamente. Porque eu, para falar para vocês, eu estudo. E eu, quando olho para vocês, eu vejo muitos amigos, muitas pessoas queridas para mim. Porque quando eu sento para estudar, para preparar uma aula, eu penso em cada um de vocês. Então, o meu universo ficou extremamente rico de pessoas com o mesmo objetivo que o meu, de conhecimento. Isso me dá uma motivação absurda. E eu, para contar assim, eu não falo muito de experiência pessoal, porque eu não gosto, né? Eu prefiro seguir aqui os ensinamentos e tal. Mas, para dividir com vocês, eu, no começo do ano, fiquei me questionando muito qual o objetivo. Que objetivo eu vou ter na minha vida esse ano? E conversava isso muito, pedia muito isso. Eu queria tanto ter um objetivo, sabe, que me abraçasse, que desse uma mudada na minha vida, uma coisa assim. E eu pedia, no Natal, né, a gente faz esses pedidos, no Ano Novo. E quando eu recebi o convite, eu fiquei tão feliz, porque foi a minha resposta. No primeiro momento, eu tive receio. Eu falei, mas será eu vou ter capacidade? No segundo, eu tive gratidão, porque eu tive a resposta. Isso aqui era o que eu precisava. Era a coisa grandiosa na minha vida. A mudança na minha vida era essa. Porque antes, eu estou aqui na casa há 7 anos. Eu fiz inúmeros cursos, né? Dezenas de cursos. Acho que eu já fiz mais de 10 cursos aqui, com certeza. E é diferente
Quando a gente está aí, a gente tem uma postura. Quando a gente está aqui, a gente tem outra, porque a responsabilidade aqui é maior. Então, gente, eu estou contando isso para dizer que as respostas vêm. A gente precisa enxergá-las, porque elas vêm. A gente precisa pedir e enxergar. Eu saí um pouco do tema, ou melhor, totalmente do tema, mas eu achei importante, porque eu vejo a carinha de motivação de vocês, é tão legal, é tão... Porque a gente está aqui, né? A gente olha assim, as pessoas querendo participar, é muito legal. Participem mesmo. Para a gente é muito gratificante. Eu vou tentar encerrar a aula aqui, né? Porque eu não encerrei ainda. Então, aqui, Joana fala, ainda perdurarão no psiquismo feminino as marcas da rejeição, da punição, do desprezo, que as novas conquistas irão eliminando, de forma que, no futuro, o respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos seja a tônica da conduta psicológica e social da humanidade. Aí eu botei aqui, ó, igualdade no campo social, aquele 50% com 50%, dando uma ideia de todo, né? De que homens e mulheres se completam. Não existe uma divisão, né? A relação é sempre de soma. Ali a outra fotinho é da divisão nos trabalhos domésticos, a outra de igualdade no lado profissional, e a última é dizendo que nós podemos, homens e mulheres, conviver, sermos felizes na convivência, sem competição, mas com ajuda mútua, né? E, para encerrar, para a semana isso, tá? Volta lá. Bota lá no penúltimo de novo, por favor. Então, para encerrar, para a semana, ó. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem somos nós quando ninguém está olhando? É aquilo que a gente falou semana passada, ser o observador de você mesmo. Essa é a pergunta para a gente trabalhar essa semana. Vamos nos olhar quando ninguém estiver olhando para a gente, tá bom? Muita paz, obrigada. Vamos encerrar fazendo a prece. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade da união, do amor, de podermos estar aqui hoje em Teu nome. E pedimos que possamos, a cada dia, termos motivação para darmos um passo adiante no nosso caminho evolutivo, que conduz até vós. Que o Senhor se faça presente nas nossas vidas e nas vidas de todos que nós amamos, hoje, agora e sempre, graças a Deus.